Olá, pessoas lindas! Então, hoje o vídeo é pra gente falar sobre gravidez. Como foi todo o processo da gravidez, como foi que eu fiquei sabendo que Vitório tinha uma síndrome ou não. Então, começar dizendo pra vocês que o começo da minha gravidez foi uma surpresa, na verdade. Eu já tinha 2 filhos, né? Isabela com 11 anos, com 10 anos, e Samuel com 3 aninhos, naquela fase maravilhosa que o bebê não para. E quando eu engravidei, meu esposo estava trabalhando num lugar onde era mais ou menos 1 hora de viagem, era em outro município. E a gente começou, eu disse assim, amor, eu tô me sentindo tonta. Eu fui brincar com o Samuel e quando eu me levantei, eu senti minha cabeça girar. Ou eu tô muito cansada, eu devo estar com labirintite. E aí ele disse assim, só pode ser isso, vamos ver. E aí a casa que a gente morava tinha escadas e quando eu fui descendo as escadas eu também me senti tonta. E eu disse, nossa, que coisa estranha. Eu disse pra ele, antes de eu tomar alguma medicação, eu vou comprar um teste de farmácia. E ele ficou, como assim um teste de farmácia? Tu tá sentindo alguma coisa que tu acha que é um bebê? Eu fiz, não. Mas, sei lá, né? Vai que seja, mas vamos ver. E eu comprei o teste de farmácia. E foi muito engraçado, porque, tipo, eu colhi lá a primeira urina e coloquei. E, tipo, ele saía pra trabalhar de 4h30 da manhã. E aí eu levantei pra fazer xixi nesse horário, porque aí quando ele saísse já tinha um resultado. E foi muito engraçado, porque quando eu coloquei a urina, eu não tinha atentado que na embalagem estava dizendo que com 1 minuto já tinha um resultado. E eu pensei que era 10 minutos. E eu fiquei lá no banheiro, né, olhando pra aquele flanconetezinho, esperando. E eu vi 2 risquinhos, que quer dizer positivo, né? Aí eu fiz assim, poxa, que coisa estranha. Aí daqui a pouco ele entrou no banheiro e fez, e aí? Eu fiz, não, é 10 minutos. Aí ele fez, não passou não. Eu fiz, não, pouco tempo. Ele, mas já tem 2. Aí eu fiz, não, mas é 10 minutos. E eu, tipo assim, vai sumir? Não, sumiu. E aí depois ele pegou a embalagem e fez, amor, é 1 minuto. Aí eu fiz, meu Deus, eu tô grávida. Aí ele, meu Deus, pronto, a gente ficou, como assim? Eu tô grávida. E aí ele foi trabalhar e eu liguei pra minha mãe, né? Foi a primeira pessoa que eu liguei. Disse, mãe, tem um negócio pra te contar, tu tá sentada. Ela, o que foi, menina? Eu fiz, eu tô grávida. Ela, deixa da tua brincadeira, vice Sulamita. E eu disse assim, mas é muito sério mesmo, eu tô grávida. Porque, tipo, nem eu tava acreditando, né? E aí passaram-se os dias e depois de 3 semanas mais ou menos de gravidez, eu tive um primeiro sangramento. Só que depois desse primeiro foi desencadeando vários sangramentos, então ao todo eu tive 9 sangramentos. Cara, teve um dia que eu tava no 9º sangramento, que eu já tinha ido em todas as maternidades de Recife, e eu fui no Hospital da Mulher. Caramba, eu fiquei lá sentada esperando pra ser atendida. Nesse dia tava um negócio aquele lugar. E eu fiquei esperando quase 8 horas sentada por um atendimento. E eu disse, caramba, se fosse pra eu perder esse bebê, eu tinha perdido naquele dia, porque foi muito tempo de espera. Quando eu fui atendida, já eram 4 horas da tarde. Eu tinha chegado lá muito cedinho, antes das 7 da manhã. Eles fizeram uma ultrassonografia de urgência em mim e diagnosticaram que eu tinha tido um descolamento de placenta. Mas isso era nítido depois de 9 sangramentos durante a semana inteira. Depois já a placenta descolada, me mandaram pra casa tomando uma medicação e tipo eu não podia levantar até o final da gravidez, na verdade, né? Porque aí foi diagnosticado uma gravidez de alto risco. Nessa gravidez de alto risco foi muito complicado, porque tipo eu sou autônoma, né? Com um salão de beleza onde eu sou a única funcionária, então eu sou a cabeça do meu negócio. Então se eu paro, tudo para. E foi bem mais complicado ainda, porque 1 semana depois da minha placenta descolada, meu marido foi demitido. E aí complicou bastante. Pra mim, né? Mas Deus fez coisas assim, intensas e sobrenaturais, né? Nunca faltou nada pra nós, nunca faltou nesse período.
E realmente a gente experimentou de um tempo de provisão assim, de Deus mesmo, sabe? Eu não podia trabalhar mesmo, e assim, as minhas clientes super compreensivas, mas tipo, pô, cada um precisa seguir sua vida, né? Então, eu fiquei 3 meses literalmente deitada, porque quando eu levantava um pouquinho pra fazer qualquer coisa, teve uma vez que eu fui limpar a mesa de vidro, porque tinha caído umas sementes de mamão em cima, com açúcar, que eu gosto muito de comer mamão com açúcar. E aí, quando eu passei o pano, fiquei um pouquinho ali em pé, daqui a pouco eu senti, acho que eu tô sangrando. Quando eu olhei, de fato, era sangramento. Então, tipo, tava muito sério. A placenta, de fato, realmente tinha descolado, né? Então, não tinha outra alternativa a ficar deitada. Eu disse assim, pô, vou ficar deitada aqui, então vou orar. E aí eu passei esse tempo assim, orando bastante. E tendo um tempo de intimidade assim, intensa com Deus mesmo, e dizendo, Senhor, Tu é o meu Pai. E assim, eu sei que Você vai prover tudo, até o final. Mas eu não consigo ficar aqui deitadinha, quietinha, porque eu começo a pensar nos problemas e nos meninos. Eu não poderia trabalhar, eu não podia, né, ser eu. E eu disse, caramba, isso não é bom pra minha mente, automaticamente não é pro meu corpo. Então, por favor, cola a minha placenta. E eu fui num médico e um desses médicos disse assim pra mim, placenta não se cola. Eu lembro exatamente dessa palavra. E aí nós oramos, e um mês depois eu fui em outro médico. Dessa vez eu paguei particular. E quando eu cheguei lá, que foi o médico onde eu fiz todo o meu pré-natal, ele disse assim pra mim, se você não tivesse me mostrando esse exame aqui, que a sua placenta está descolada, eu não iria acreditar, porque a sua placenta está completamente colada. Na verdade, ela nem parece que saiu do lugar algum dia. E eu disse, nossa, Deus realmente faz coisas assim inacreditáveis, né? E depois da placenta colada, eu já tinha 4 meses e um pouquinho de gravidez. E aí eu comecei a trabalhar. E teve um dia que era a confraternização da minha célula, no domingo, e no sábado eu trabalhei muito. E fechei o salão e eu disse assim, eu vou deixar a casa arrumadinha pra amanhã de manhã a gente ir pra confraternização da célula. Os meus filhos iam ficar com a minha mãe. E ia ser um dia pra eu aproveitar, antes que o bebê viesse e eu me dedicar totalmente a ele. Ai, só que não foi o que eu esperava. Eu acabei de fazer a faxinazinha, a mini faxina com meu esposo. E quando eu fui me deitar, eu senti vontade de ir no banheiro. Fui no banheiro, fiz xixi. E quando eu voltei pra cama, eu senti um estralo. Assim. E eu disse assim, nossa, que coisa estranha, uma água correndo pela minha perna. Só que pra mim era muito novo isso, porque nas 2 cesarianas que eu tive foram programadas. Então a minha bolsa nunca rompeu. Então eu não sabia como era uma bolsa rompida, né? Depois que a bolsa rompeu, eu levantei e disse, amor, me ajuda, com muito medo, porque o começo da gravidez já foi muito complicado. E eu tinha medo o tempo inteiro que ele não nascesse, que ele não chegasse a viver. E quando ele acendeu a luz, eu tava toda molhada. E eu comecei a me tremer, me ajuda. E eu fui pro banheiro e ele ficou parado olhando pra mim, o que eu faço? E eu fiz assim, liga pra alguém. E a gente começou a ligar e começou a maratona, ainda bem que a bolsa do bebê tava pronta, porque eu sou muito acelerada, então tipo, com 5 meses eu tinha deixado a bolsa do bebê pronta e tal. E nós deixamos os meninos na casa da minha mãe de madrugada e seguimos para a policlínica. O que acontece? Eu tinha feito 2 pré-natais. Um pré-natal pelo SUS inteiro, porque eu queria fazer a minha ligação. E para fazer a ligação eu teria que ter fazer o pré-natal pelo SUS. Se eu chegasse a ter o bebê, né, por uma maternidade do SUS. Então, já prevendo qualquer eventualidade, eu fiz um pré-natal no SUS e eu fiz um pré-natal também no particular, onde eu também queria fazer minha ligação. Então, o que desse para fazer, eu já estava encaminhada. E essa foi a minha sorte. Porque quando eu fui socorrida, eu não fui socorrida para o hospital particular, porque eu tinha que acionar o médico para ele organizar a equipe para poder submeter o parto. Então, tipo, não ia dar tempo, porque a bolsa rompeu com 32 semanas. 32. Então, foi totalmente inesperado. E aí a gente seguiu para uma policlínica do bairro. Chegando lá na policlínica que ela me examinou, ela fez, isso é um parto de alto risco
e eu vou te encaminhar para outro hospital porque a policlínica aqui não vai ter esse suporte. E eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora, né? Esses carros de som são ótimos quando a gente tá gravando. Eles nunca passam, mas quando a gente vai gravar, eles passam. Então, aí eu fui para o hospital e que me encaminharam para o hospital do IMIP. E tipo, eu morria de medo desse nome, IMIP, porque o filho da minha prima tinha nascido lá há alguns anos atrás e demoraram muito a fazer o parto. O que aconteceu? O bebê morreu. Então a imagem que eu tinha era essa. Primeiro que eu nunca tinha tido um filho no SUS, então eu não sabia como era o método deles. E eu sei que eles não iam fazer aquilo que eu queria. E uma maternidade onde eu já tinha tido um caso na minha família e tipo, eu tinha muito medo. E eu sou muito agoniada e gosto muito de organizar as coisas conforme eu quero. Então o que eu fiz? Eu peguei fui lá na fé, né, confiando somente em Deus, e eu fui transferida. Quando eu fui transferida, eu disse, o meu parto vai ser hoje. Não foi hoje. Com 32 semanas eu cheguei no IMIP e eu ainda fiquei esperando 3 semanas com a bolsa estourada dentro da minha barriga. Então, todos os dias eu era medicada. Todos os dias faziam ultrassom em mim para saber como é que o bebê estava. Todos os dias tinha uma residente que me acompanhava escutando o coraçãozinho do meu bebê. Então se passaram uma semana, se passaram outra semana, e aí a gente foi tendo relacionamento, conhecemos pessoas lá, as enfermeiras, né, porque todo mundo ia ter neném e eu ficava lá, né. Então eu era trocada de quarto num dia, no outro dia eu tava em outro quarto, na outra semana eu tava no outro. E aí eu fui conhecendo pessoas e acompanhando a história de mães que foram me fortalecendo, né. E tudo acabou contribuindo, claro, para o meu bem. Mas foi muito triste, porque na última semana eu já tava muito cansada, com saudade dos meus filhos. Já tinha passado o Natal, já tinha passado o Ano Novo e eu lá, sem ver os meninos, porque eu dei entrada na maternidade dia 16 de dezembro. E no dia... já era dia 1 e eu ainda tava lá, né, e nada do bebê nascer. E aí teve um dia que eu acordei e disse, eu não tô bem, Érico. E meu marido lá desempregado, né, então ele ficou muito tempo lá comigo, muito tempo. Praticamente ele ficou todos os dias e foi revezando com algumas pessoas da minha família, que foi muito presente nesse momento. Mas eu queria ficar na minha casa com os meus filhos e eu queria o meu bebê no meu colo. Então, na última semana, eu lá, com 35 semanas já, eu disse, Deus, se você quiser, você pode me tirar daqui. Teve um dia, foi muito engraçado, assim, engraçado depois que passou, porque eu comecei a pedir a enfermeira, uma das enfermeiras, né, que se tornou minha amiga lá, e eu disse assim, me diz com quem eu falo pra eu ter o meu parto cesariana, porque eu quero ter o meu parto cesariana. Aí ela fez assim, vou pedir pra a chefe do hospital vir aqui, desse setor. E ela veio. Quando ela veio, eu disse, deve ser uma mulher super simpática, né? Porque ela tá lidando com grávidas que estão esperando um momento que foi inesperado. Estão com medo de perder o seu bebê, estão nesse lugar que não é o ambiente da sua casa, então essas mulheres estão sofridas. Então essa mulher, ela vai vir, claro, chefe, né? Ela vai vir totalmente preparada para falar com mulheres que estão nessa situação. Me enganei, né? Porque quando essa mulher chegou, eu disse, doutora, veja só, eu já tenho, esse é o meu 3º filho e eu quero ter um parto cesariana. E ela riu pra mim. E eu fiz, o que a senhora tá rindo? Ela fez, minha filha, aqui a gente tem partos humanizados. A prioridade é ter parto humanizado, parto normal humanizado. Aí eu fiz, doutora, já é o meu 3º filho. Eu quero fazer ligação. Eu tenho toda a documentação, porque eu fiz todo o meu pré-natal também no SUS. Então eu quero fazer a minha ligação e eu posso fazer, respaldada por esses documentos que eu tenho. O meu bebê está em sofrimento desde o dia que a bolsa estourou, porque ele não está mais num ambiente que é legal para ele ficar. Olha, eu tava querendo dar uma de médica. Mas eu disse isso. Eu não estou bem com essa situação, tenho mais 2 filhos em casa, preciso voltar.
sou autônoma, já passei um bom período da minha gravidez sem trabalhar e agora eu preciso voltar. E eu preciso ter o meu nenê. E eu quero ir embora. E ela disse pra mim assim, mas aqui não funciona assim. Ah, eu fiz como assim? Vocês estão falando da minha vida. Então vocês não podem decidir.